mais um quadro importante de Jacques-Louis David, que é A Morte de Sócrates, que é um quadro também de grandes dimensões. Ele tem 1,96 m por 1,30 m e ele foi pintado em 1787. Então, esse quadro, ele mostra como os ideais neoclássicos o retorno aos fatos literários, aos fatos importantes de dignidade e hombridade humana. E ele mostra Sócrates numa condição, no momentos que antecedem a sua morte. Então ele se encontra numa situação, o quadro é muito bem elaborado de luz e sombra, como é elaborado a morte de Marat, que até lembra a iluminação de Caravaggio, que é um pintor por quem David nutriu grande admiração. E esse quadro também ele é representado com grande intensidade de luz e sombra. Ele se utiliza desse contraste para dar uma eventualidade muito profunda ao quadro, no sentido de receber a luz, né? Então Sócrates se encontra numa posição com o dedo levantado e a outra posição com a mão estendida para pegar a cumbuca de veneno, né? De cicuta, né? Então esse dedo para cima simboliza o contato com uma situação superior. Então um universo, um além, com a eternidade da alma, ou com um universo superior, ou com uma condição de integridade e consciência superior por não se submeter aos ideais mesquinhos da humanidade. Então, como se quiser pensar, mas existe um outro universo ao qual Sócrates aponta. E na outra mão, ele se coloca numa posição completamente negligente, né? Pegando um potinho que é a condução da sua morte, mas como se fosse uma água a mais a se tomar, né, na vida. Então, por que Sócrates se encontra nessa posição? Então, na época, os atenienses o condenaram por afirmarem que Sócrates estava corrompendo a mente dos mais jovens com as suas ideias democráticas e inovadoras, né? Então, condenaram ao exílio, fazendo abdicar de suas capacidades filosóficas, ou então a morte. Ele poderia escolher. Então ele ainda teve essa liberdade de se exilar da sociedade ou escolher a própria morte. E ele escolheu a segunda opção. Davi pinta nesse quadro o momento da reunião dos seus amigos e discípulos. Então Sócrates se encontrava na prisão quando ele recebe os seus discípulos e amigos. Então vocês podem perceber que a situação é de desespero. O único que se encontra numa posição íntegra e sólida é Sócrates. E talvez, numa extensão disso, Platão, que foi seu discípulo, talvez o mais jovens de seus discípulos, que se encontra sentado de forma quase indiferente ao pé da cama, aceitando a situação, talvez compreendendo a situação, né? A dignidade e a hombridade da posição de Sócrates, de não se entregar à força mesquinha e inibidora do poder vigente, né? E os seus amigos e seus discípulos, numa condição desesperada, encontra-se até um sujeito, um dos seus discípulos, numa passagem que existe entre uma sala e uma outra antessala, reencostado no muro, numa posição de desespero, chorando, que Sócrates o colocou para fora da situação porque ele estava numa dramatização exacerbada. E um outro discípulo, Criton, que está com a mão no joelho de Sócrates, tentando demovê-lo da opção da morte, né?
Então é um quadro de grandes dimensões, muito bem pintado. Ele se encontra no Museu Metropolitan de Nova York e é um dos relatos também que remetem a predileção por temas históricos e literários, mas sempre colocando o homem numa posição de integridade, de dignidade, de sacrifício pessoal em relação ou a uma valorização, nesse caso a uma valorização particular, mas é moral, é ética, né? Porque, por exemplo, no outro quadro de Davi, o juramento dos Horácios, né? Existe ali um sacrifício pessoal em detrimento do Estado, né? Então, pela ordem, pela proteção de Roma, os Horácios sacrificam até a felicidade da própria família, de suas esposas, de sua irmã, que se encontra no quadro, perante a essa ordem, né? Então, essas são as características do neoclassicismo. Então, mais um quadro importante, que é a morte de Sócrates.